Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao Laboratório do Arne para mais um vídeo com as suas brincadeiras e experiências com a eletrônica. Hoje eu quero trazer para vocês um projeto que eu fiz, tá? No entorno, ou seja, a partir dessa mini fechadura, tá? Essa mini fechadura eletrônica, né? Que é um solenoide para 12 volts, tá? De cara eu pensei em fazer algo usando, por exemplo, um ESP32, usando Bluetooth, alguma coisa do tipo que eu pudesse usar, por exemplo, o telefone celular. Porém, eu estava, nesta semana, revendo algumas revistas, experiências e brincadeiras com a eletrônica júnior, que eu tenho aqui comigo. E uma delas me chamou a atenção, que foi justamente essa edição, número 7, de agosto de 85, que tem aqui um projeto do nosso mestre Newton Sebraga, com uma, ele chama aqui, chave de código, tá? Onde ele usa aqui SCRs ligados aqui a chaves para abrir, os relés aqui e você poder controlar uma fechadura, uma chave, enfim. E aí eu lembrei também da edição 88, tá, da Eletrônica Total, onde eu também publiquei uma tranca microcontrolada usando PIC, tá? E pensei, por que não, né? Eu tenho aqui um teclado, unindo aqui a fechadura, eu tenho novamente a possibilidade de fazer uma tranca. Só que dessa vez eu optei por usar um microcontrolador de 8 bits, muito, muito bacana, que é o STM8, tá? É um microcontroladorzinho bastante interessante e que pode substituir muitos outros microcontroladores de 8 bits, tá? Com algumas vantagens, principalmente em termos de custo. Então, para quem curte trabalhar com 8 bits, é legal começar a estudar este microcontrolador de 8 bits. Então, pensei, vou fazer um projeto fácil, rápido, tranquilo e vou apresentar ele, tá? Que acho que pode ajudar de alguma forma, tá? Então, é isso que a gente vai ver nesse vídeo, esse projeto. Eu vou mostrar o circuito, um pouquinho, tá, do programa e depois o teste final. E lembrando, tá, ele foi feito com teclado, tá, justamente para que possa ser feita aqui uma homenagem, tá, a esta revista que para mim foi muito importante e ao nosso mestre Newton Sebraga, ok? Senhores, então vamos lá. Bom, senhores, e aqui eu tenho o circuito. Aqui o microcontrolador. Eu optei em usar um módulo, tá? Então aqui eu tenho o desenho do módulo, tá? Eu tenho aqui 4 saídas, tá? Uma para o LED de OK, que é um LED verde, um LED de erro, tá? Um LED vermelho, um buzzer, que serve tanto para emitir um sinal, mostrando ao usuário que a tecla pressionada foi aceita, como também, tá? Indicar que o código foi aceito ou não, tá? E, claro, a saída para o controle da fechadura eletrônica. Eu adicionei aqui pontos para usar, para o ART, no caso queira usar, porque eu usei durante o debug e mantive. Então, é uma possibilidade de ampliar o projeto, ou seja, ele pode se comunicar também com um PC ou com outro dispositivo que pode informar se a senha está certa ou não, enfim. Aqui serve para melhorias futuras. Aqui em PA3 eu tenho uma entrada Open. Qual é a ideia? Um botão aqui, se pressionado, ele libera a fechadura. A ideia é que esse botão fique interno ao ambiente, ou seja, você tem o teclado do lado de fora e como é que você abre? Ou você vai abrir com arranjo mecânico, ou você vai abrir com arranjo eletrônico, e o arranjo eletrônico que eu optei foi um botão, uma chave, tá? E aqui eu tenho os dois pontos, para comunicação I2C, tá? Ponto de dados, SDA, e ponto de clock, SL. Por que eu fiz isso? Porque o meu teclado, senhores, eu vou controlá-lo via I2C. Vou fazer o controle do meu teclado via I2C usando um PCF 8574. Tá aqui, ó. Então eu tenho como colocar valores na coluna e fazer a varredura aqui das linhas, verificando se houve alguma alteração. Então, de acordo com o valor que eu coloquei aqui, se o valor que eu ler de volta estiver diferente daquele que eu coloquei,
eu sei que tem uma tecla pressionada e através do algoritmo eu consigo detectar qual foi essa tecla. Eu já demonstrei esse uso com um microcontrolador PIC através de um vídeo e o link deste vídeo está aí na descrição. Aqui A0 eu apliquei porque eu posso jogar aqui para GND. Eu coloquei 3 resistores de PWAP nas linhas de endereço, tá? Mantendo todas elas em 1, e A0 eu posso, através de um jumper aqui, ó, que está aqui, jogar para GND, mudando o endereço do PCF de 27H hexadecimal para 26 hexadecimal. Tá? Por que eu fiz isso? Mais uma vez, caso alguém queira alterar esse circuito, por exemplo, agregando um display I2C, vai poder fazer tranquilamente, só mudando aqui o endereço, caso o seu LCD venha, por exemplo, de fábrica com o endereço 27. Você pode fazer essa alteração aqui. Tá? Aqui embaixo, senhores, eu tenho o drive para o buzzer, ou seja, eu tenho um BC337, tá? Aciona o buzzer. Este buzzer eu optei por um buzzer do tipo contínuo, tá? E ele está ligado em 12 volts. Então ele é um buzzer que eu optei para ser bem forte, ou seja, se eu tiver um alarme, um alerta, eu quero que ele possa ser ouvido em outros ambientes, né? Então optei por um buzzer bem forte e já com oscilador interno, tá? Aqui o drive para a minha fechadura eletrônica, usando um BD139. A corrente aqui é muito maior que a do buzzer, óbvio, então o BD139 dá conta tranquilamente disso aqui na minha fechadura. O diodo de proteção, né, para quando a fechadura, que é um solenoide, deixa de ser alimentado, você tem aqui uma força contra-eletromotriz, né, então esse diodinho ajuda a proteger. Tá? Aqui os meus LEDs verde e vermelho, tá? Com seus respectivos resistores, né? De limitadores de corrente. Aqui o ponto para ligar a chave open, que vai ficar externo à caixa, né? Quando ela for montada. E aqui o meu circuito de alimentação, vamos dizer assim. Eu tenho duas entradas. Uma entrada para uma fonte de 12 volts e uma entrada para uma bateria também de 12 volts. Tá? Capacitor de filtro de 1000 microfarads, depois um capacitor de 330 nano, tá? Que é solicitado no manual do 7805, juntamente com esse capacitor de 100 nano, e mais um capacitorzinho aqui de filtro de 10 micro, tá? Eletrolítico, para poder fazer uma filtragem bacana, tá? Apesar que esta fonte aqui também deve ter, tá? uma filtragem legal. Geralmente aqui é aquela fonte chaveada de 12 volts, 2 amperes que a gente encontra por aí. Tá? Ela não é grande coisa, então por isso que eu costumo usar aqui um filtro na entrada das minhas fontes. Tá? E aqui o meu LED que vai indicar que o circuito está alimentado, ou seja, que a fonte foi ligada corretamente com o seu resistorzinho aqui, tá? Limitador de corrente. Senhores, eu tenho um relé nesse circuito, tá? Que é alimentado exatamente aqui, ó, pela minha tensão da fonte. Tá? Então, quando isso acontece, a chave do relé fecha. Então, eu tenho uma corrente que vem aqui da fonte e alimenta o meu circuito. E passa aqui por D4. Quando, vamos dizer, há uma queda de energia, tá? Essa fonte deixa de receber alimentação. Esse capacitor aqui de 1000 microfarads consegue segurar por um período bem pequeno, que é o suficiente para o desacoplamento aqui do relé. A chave volta para o seu o comum, volta para o normalmente fechado. Neste momento é a tensão, aqui a corrente que vem da bateria, que vai alimentar o meu circuito. Então eu tenho uma forma aqui de manter um pequeno no break, vamos dizer assim. O que não está previsto nesse circuito? Um carregador, que eu não vou colocar. O carregador você pode providenciar de forma externa, aí cada um vai providenciar isso. Tá? Essa bateria aqui, senhores, eu recomendo que seja daquele tipo de bateria gel, utilizada em no breaks. Tá? Existe a possibilidade de usar uma bateria LiPo? Existe, mas aí você vai ter que criar um circuito de proteção, tanto contra a sobrecarga do seu carregador, quanto também de descarga excessiva, caso o período em que o circuito fique alimentado seja muito grande e possa vir a descarregar de forma a danificar as baterias e até colocar em risco o ambiente, porque esse tipo de bateria LiPo, se descarregada a um ponto crítico, ela pode pegar fogo, assim como também no caso de uma sobrecarga. Então, muito cuidado ao lidar com baterias LiPos. Aí cada um aplica da forma que quiser. Lembrando que
Caso você não vá aplicar isso no ambiente, não há necessidade, por exemplo, de ter uma bateria. Se ela vai ficar dentro de por exemplo, fazer o controle de um armário, de uma porta de um armário, de uma gaveta, então não há necessidade, tá? Você não vai ter que abrir aquela gaveta num momento de falta de energia, então você não vai precisar dessa bateria. Aí cada um faz a opção, tá, senhores? Eu aproveitei também, fiz um desenho de placa, que eu quero tirar ela agora nas próximas semanas, tá? E eu vou deixar disponível, tá? Tanto o diagrama eletrônico como também o desenho da placa lá no meu site para quem tiver interesse nessa montagem ou apenas em estudar o que foi feito, ok? Bom, senhores, e aqui eu tenho o programa, tá? É um programa bem modularizado, tá? Eu gosto de trabalhar assim. Então eu tenho módulos para o timer, tenho módulo para o I2C por software, estou usando aqui I2C por software, e um módulo de controle para o PCF8574, tá, senhores? Eu vou descer aqui direto. Aqui eu tenho as partes de configurações, tá? Os configs de pino de I/O, a parte de captura de tecla, a varredura, tá? A abertura, enfim, algumas funções. Vamos direto para o main, fica mais fácil, tá? Aqui é onde eu faço toda a configuração do microcontrolador, tá? Envio um primeiro byte para o PCF, já que eu consigo verificar se teve um erro ou não, tá? E na sequência eu faço a captura da tecla, tá? Aqui eu estou verificando o erro, mas o meu erro é 0, então eu já caio direto aqui já na primeira vez. Se eu tenho uma tecla retornada, ou seja, se for diferente de 0, eu sei que algo aconteceu e eu vou ligar o buzzer e o LED de ACK, que aqui é o LED verde, por 50 milissegundos, que é o suficiente para você ouvir um bip, tá? E perceber o acender bem rápido, um flash do LED verde, indicando que a tecla foi aceita. Vou colocar ela dentro de uma matriz e vou incrementar um contador, que aqui é o K, tá? E vou autorizar a contagem do timeout, tá? Que é feito lá no timer, tá? Eu estou com um timer habilitado lá e eu começo a contar o tempo lá. Por quê? Se apertar uma tecla e depois não apertou mais nada, durante um período, tá, de alguns segundos, eu vou limpar isso aqui. Vou limpar e vou retornar todos os valores a 0. Por quê? Alguém passou, apertou a tecla, ou eu apertei e fui fazer outra coisa. Então ele não fica aquela tecla registrada por muito tempo, tá? É uma segurança para evitar de você apertar duas teclas, sair, depois querer voltar e apertar mais uma ou duas. Ele vai fazer a limpeza, tá? A partir do momento que o meu contador atingir o tamanho da minha senha, eu vou verificar se os valores, né, os 4 dígitos, porque aqui são 4, são iguais. A partir do momento que um seja diferente, eu já paro aqui e faço L igual a 1. Eu fiz L igual a 0 aqui, vou fazer L igual a 1 aqui dentro, caso seja diferente. Aqui fora, automaticamente eu verifico L. Se o L, tá, ou seja, foi igual a 1, eu vou acionar o erro. Então eu vou informar isso através do buzzer e através do LED vermelho. E também vou somar um erro aqui, porque aqui em cima eu posso ter até 3 erros máximos, mais que isso não, tá? Se não estiver errado, eu vou abrir a trave e limpar o erro. Por que eu estou somando o erro? A ideia é, alguém teclou um código e está errado. Teclou novo código e está errado. Teclou novo código e está errado. No terceiro, eu vou travar por 1 minuto. Vou segurar isso aqui por 1 minuto, tá? 1 minuto exato. 60 segundos, não pode fazer mais nada. Eu faço isso aqui embaixo, ó. Aqui embaixo eu vou fazer. Por quê? Se o erro já está em 3, ele vai travar aqui, ó, exatamente fazendo um bounce de 500 milissegundos e trocando, tá, o meu LED live e o LED NAC. O LED vermelho vai ficar piscando, tá? Então, por exatos 60 segundos, ninguém consegue entrar com nada, nem o código certo, ou seja, ele fica travado, informando isso, ok? Na sequência ele destrava, tá? E, claro, aqui a chave de head open, ou seja, se eu apertar, automaticamente eu vou abrir a chave e limpar qualquer erro que tenha acontecido. E aqui dentro de timers é onde o processo do timeout acontece. Não previ uma velocidade excessiva, tá? É uma distância de segundos mesmo. Você pressionou uma tecla, para pressionar a próxima,
alguns segundos até pressionar a próxima, senão ele já se prepara para limpar. Aqui eu tenho a parte do software. Senhores, é exatamente muito próximo, tá, do que eu fiz lá com o PIC. Então os senhores vão ver que está muito próximo. Claro, mudança aqui na espera do tempo, porque cada um tem um jeito de fazer e aí você muda isso. E esse aqui é bem junto daquilo que está lá que eu fiz para o PIC, então eu não vou detalhar agora. Senhores, esse programa ele foi feito usando o compilador SDCC 4.2.0 e a SPL, tá? A Standard Peripheral Lib, fornecida pela STM com um patch, porque ela é fornecida para o Windows e a gente roda um patch para poder levar ela para dentro do Linux. E funciona bem, né? É um microcontrolador bem bacana, mas que tem um suporte muito ruim ainda para o Linux, mas dá para fazer bastante coisa, dá para se virar bem com esse microcontrolador dentro do Linux, ok, senhores? Este programa, todo o pacote vai ficar disponível para download lá no meu site para quem tiver interesse em pegar e estudar isso aqui, ok? Bom, senhores, vamos lá para o teste, né? Teste final. Bom, senhores, aqui eu tenho o teclado matricial. Esse teclado matricial é exatamente esse teclado aqui, tá? O projeto dele está lá no meu site, na íntegra, tá? Eu apenas fiz uma capa aqui. Quem tiver interesse nessa capa aqui também, ela está presente no meu perfil no Thingiverse, tá? O link está aí na descrição, tá? Mas não tenho esse teclado, não quero montar um. Você pode usar um teclado como esse aqui, comercial, tá? Pode usar aquele de membrana, vai de cada um. A questão é só fazer as conexões corretas, tanto para colunas como para linhas, tá? Senão a coisa não funciona. Aqui eu tenho o PCF 8574, que vai controlar, né? Eu vou fazer toda a varredura de teclado através dele. O meu buzzer, tá? O meu drive do buzzer, o transistor, já está aqui dentro, tá? Eu coloquei aqui dentro, por isso que eu tenho uma saída com 3 fios ali, tá? Meu microcontrolador ali, ó. O LEDzinho, o LED live ali, ó, piscando, tá vendo, senhores? Dá para ver ele piscando, ok? Então já dá para ter uma noção de funcionamento. O LED ali, ó, vermelho para erro, o LED verde para acerto. Aqui o drive para o controle, né, o meu transistor que vai permitir acionar o solenoide. O LED amarelo ali, ó, para a fonte, e esse LED verde aqui é apenas um LED extra para indicar que o protoboard aqui, né, está alimentado também, porque tá tudo ligado lá em cima. Ó, o GND lá, 5 volts em vermelho ali e 12 volts em amarelo ali atrás, tá, senhores? Então o teste aqui é bem simples. Eu começo a digitar um valor qualquer, ó. Digitei, eu tenho a menção de que a tecla foi capturada. 4 teclas. Percebam que eu digitei um valor errado e eu tenho o acendimento do vermelho e um toque, demonstrando que está errado. Tá? Tá errado. Se eu fizer isso mais uma vez, tá? Eu vou travar o sistema, ó. A partir desse momento, ó, durante 1 minuto, eu não vou conseguir fazer nada. O que eu vou fazer agora, senhores, é adiantar o vídeo até a gente chegar em 1 minuto, ok? Bom, senhores, retornamos. Os senhores devem ter percebido que esse LED aqui ficou piscando, né? E não dava para fazer mais nada, tá? Então, depois de 1 minuto, ele para, limpa todos os erros e retorna. Então, agora, se eu entrar com o código correto que eu anotei no meu programa, que seria 1A, 4 e 5, nós vamos ter o acionamento do solenoide aqui, ó. E a indicação do LED verde e mais do buzzer. Na sequência, volta ao normal, tá? Voltou ao normal, tá? Então, o código aqui que eu coloquei, 1A 45. Sinal, LED verde e o retorno. Aqui ele abre por 3 segundos exatos. Ele mantém aberto por 3 segundos, que é o tempo suficiente para que a porta seja empurrada ou a gaveta seja aberta, tá?
Você pode prever, por exemplo, uma mola, tá? Que vai fazer o empurrar da porta, para que quando a fechadura volte para o lugar ela não dispare. E esse tipo de fechadura, senhores, ele tem aqui, ó, né? Então, quando a porta volta para fechar, ela consegue fechar. Ou porta de armário, gaveta, seja como você for instalar isso aqui. Ok, senhores? Bem simples a operação, bem interessante, né? Eu acho que, para mim, assim, foi um negócio bem legal de fazer e eu quero usar isso aqui, provavelmente numa gaveta, numa porta, não em ambiente, porque eu não tenho essa necessidade, ok? Bom, senhores, era isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se não for inscrito no canal, inscreva-se, né? Sempre dá aquela força. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo, tá? Através das suas redes sociais, com seus amigos, com todos aqueles que você acredite que o conteúdo possa ser útil de alguma maneira, né? E também não se esqueça de deixar os comentários aí, tá? Embaixo, se você já fez uma tranca desse tipo, se já projetou, se já usou de outro tipo, de outra forma, quais seriam as alterações, as inclusões que você faria nesse projeto, se você usaria um LCD ou não, se você usaria a porta serial, conforme eu deixei ali, qual seria a sugestão que você teria para um colega que vai montar isso, de uso dessa porta serial, enfim. Deixem os seus comentários aí, são sempre bem-vindos, tá, senhores? Eu quero agradecer a todos que assistiram até agora, o meu muito obrigado mesmo. E até o próximo vídeo, senhores.